o Instituto de Investigação do Biomagnetismo de Quantum, os terapeutas de Associação de Biomagnetismo de Quantum, e a Escola de Biomagnetismo de Quantum, eles apresentam o teste Juarez para diagnose e aplicação da terapia de biomagnetismo de quantum à distância por meio de substituto inorgânico ou boneco. Em primeira instância, quando recebendo a chamada de um paciente que quer ser ajudado por meio da terapia à distância de biomagnetismo de quantum, nós trocaremos informação. No primeiro lugar, nós perguntaremos os dados pessoais deles. Então, nós lhe perguntaremos nos sintomas deles. Finalmente, nós explicaremos a ele o procedimento de aplicação da terapia. Assim, já estabelecido as mecânicas da terapia, nós pedimos a nosso paciente, ele apoie atrás e relaxa para começar o processo de indução magnética mental à distância, e começar a hipercomunicação interpsíquica. Se estivesse presente na clínica o cliente, nós aplicaríamos o teste Trejo ou o teste Juarez à distância, de forma que você conhecem os procedimentos de teste destes. Nós o sugestionamos ver os vídeos correspondentes em nosso canal de YouTube. Contudo, neste caso, como o teste nós aplicaremos isto à distância, nós faremos isto fazendo uma conexão de quantum com o paciente, por meio da indução magnética mental, estabelecer a hipercomunicação interpsíquica com o paciente, de forma que a inteligência de quantum deles/delas nos indica que você dá a luz para ou constelações magnéticas precisam resolver os problemas deles/delas de saúde, por meio do teste Juarez, quer dizer, com as mãos do paciente. Onde não corresponde que as palmas das mãos são mesmas. Enquanto sim corresponde a isso resta mais longos braços, eu digo, uma mão. Quer dizer, o manual de biomagnetismo é organizado do modo seguinte: A. O número de até mesmo. B. A ordem alfabética dos pares. C. Localização anatômica do ponto. D. O par biomagnético ou constelação para aplicar. E. O micro-organismo provável que causa a enfermidade. F. O tipo de até mesmo magnético isso seria aplicado. G. Finalmente a descrição dos sintomas que produzem esta patologia. Este manual contém as enfermidades mais comuns e sérias que o ser humano sofre. Deste modo, a determinação dos pares magnéticos que você será imposto por meio do teste Juarez será levada a cabo do Manual de Biomagnetismo de Quantum de Enfermidades Gerais, o mesmo contém mais que 1000. Você dá a luz a isso foi descoberto com o desenvolvimento desta terapia. Para dar começando a interrogação, nós perguntamos a distância, para a inteligência de quantum do paciente. Inteligência de quantum de, é o nome deles/delas mencionado. Você me fala qual dão a luz para magnético que você precisa, resolver seus problemas de. Os sintomas são mencionados descrito pelo paciente. Então, nós iremos e pediremos blocos numéricos do número do par manual que as necessidades pacientes. Por exemplo, nós lhe perguntamos: inteligência de quantum de, é o nome do paciente mencionado. Você precisa de algum par do 1 para o 100? Se a resposta é negativa, nós passamos ao bloco seguinte. Dos 101 aos 200 precisa de algum par magnético? Se a resposta é afirmativa, nós encurtamos o alcance. Por exemplo, você precisa de algum par do 101 para o 150? Se a resposta é afirmativa, nós reduzimos o alcance. Você precisa de algum par do 101 para o 110? Se a resposta é afirmativa, agora nós perguntamos de 1 para 1. Você precisa do 101, 102, 103, 104? Se por exemplo, os 104 a resposta afirmativa é, então já nós achamos o primeiro par. Nós continuamos deste modo e pedimos bloco, até completar o teste Juarez à distância. Quando, finalmente desejou saber para tudo e cada um dos pares.
Então, já obteve os pares que a inteligência de quantum de nosso paciente nos indicou que ele precisa para sua terapia. Nós consultamos em nosso manual a isso a ponta do organismo corresponda. Nós escrevemos deste modo cada um dos pares de até completar o eu diagnóstico. Em outras condições, nós obtemos o número até mesmo de uma constelação e então nós vemos que pontos correspondem, deste modo até completar o teste Juarez à distância. Eles normalmente estão entre 8 ou mais plano que eles são tidos que aplicar. Depois de obter tudo e cada um dos pares ou constelações que nossas necessidades pacientes, nós começamos a pôr o imanês. Certamente, o imanês para um substituto inorgânico, porão quer dizer, para um boneco, o procedimento é o seguinte. 1. Nós completamos a diagnose. 2. Nós colocamos até mesmo para no substituto inorgânico ou figura humana. 3. Já colocou por meio da intenção que nós fazemos para a indução magnética mental de forma que o efeito magnético do imanês no substituto inorgânico ou boneco, chegue ao paciente. 4. Igualmente, previamente para o paciente, nós predispusemos isto de forma que com a intenção delas este receptivo para a indução magnética mental do terapeuta. 5. Nós mantemos o enfoque de forma que o efeito viagem magnética em tempo e espaço como terapeutas até o organismo do paciente. 6. Finalmente, nós perguntamos ao quantum do paciente se o efeito magnético está chegando ele. Em média, a aplicação de cada par ou constelação é de 15 a 30 minutos. Determinar o tempo. Nós perguntaremos ao quantum do paciente se ele já terminasse fazendo para efeito a aplicação, e por meio de uma resposta afirmativa, se há mais plano ou constelações para aplicar, será continuado deste modo, até completar a terapia. Na colocação dos pares, trataremos nós que o imanês não movem, e estará no lugar preciso delas prover o efeito delas. De fato, o imanês farão o trabalho de corrigir o ácido de desequilíbrios e alcalino no corpo de nosso paciente, e quando sendo corrigido estes, o processo começa de restabelecer a saúde, porque os micro-organismos que causam a enfermidade, morra quando perdendo os meios bioquímicos. Ácido ou alcalino isso o sustenta, e deste modo, eles são eliminados. Como colofão, depois de por tudo e cada um dos pares ou constelações magnéticas, nós terminamos a terapia de biomagnetismo de quantum, com o teste Juarez à distância. Se estes se interessassem a pessoa por terapia receptora à distância comunica por nosso telefone da Cidade de México, correio eletrônico ou redes sociais, com prazer nós o ajudaremos. Se você gostou deste vídeo, gosta, subscreva, nos ajude a difundir este material em suas redes sociais, blocos, nós queremos saber sua opinião neste material. Igualmente, nós pusemos à sua disposição este manual, e também, nós pusemos seu Você Ordena, o pacote de biomagnetismo de quantum, de carro sanação de enfermidades sérias e comuns, que consiste em um vídeo anexado, de forma que você pratique o autodiagnóstico por meio de teste Trejo ou Juarez, um par de imanês para o aplicar a terapia, e este manual, ou se você quer ser formado na especialidade de biomagnetismo de quantum por enfermidades gerais, nós o convidamos a levar os cursos conosco. Na Escola de Biomagnetismo de Quantum, na Cidade de México, ou em qualquer parte do país, nos Estados Unidos, Europa, e América Sul, se você nos ajuda e você associa para organizar o curso, vai dar isto. Também, nós o convidamos para que ela visite nosso canal de YouTube, subscreva nossas redes sociais, com o propósito de ter mais informação de nossos manuais e cursos. De antemão nós lhe agradeça escutar e nós o convidamos a ver nossos vídeos em nosso canal do Instituto de Investigação de Biomagnetismo de Quantum, até mesmo online nós temos o curso online de Biomagnetismo de Quantum que consiste em 14 capítulos, de um modo gratuito, para o que nós o recomendamos que você os vê, porque, por meio disto vídeos que você aprenderá, a teoria científica que sustenta este romance e método de revolucionário de saúde
saúde, até mesmo para carro para curar com biomagnetismo de Quantum, e em geral em nosso canal tem muita informação desta técnica terapêutica. Finalmente, nós convidamos a isso invista uma contribuição para nosso instituto que para deste modo, continuar com nossas investigações. Obrigado.